O estudo da iconografia cultural e da história da performance musical frequentemente revela artistas cuja força não está apenas na técnica ou no sucesso comercial, mas na tensão entre a imagem pública e a vida interior. Nat King Cole, nascido em 1919 e morto em 1965, é um exemplo central dessa dualidade. Sua elegância, o sorriso constante e a voz aveludada formam um legado que, à primeira vista, transmite serenidade. Mas a análise crítica exige desmontar essa aparência de harmonia. Algumas pessoas acreditam que o estilo de trabalho de um artista é, com efeito, o próprio homem, e que apenas o trabalho de um homem importante é o que importa e permanece. Os grandes eventos da vida de Nat foram as canções que ele cantou e gravou em seu estilo único. Ele parece ter selecionado e concentrado o melhor, os instintos mais empáticos, para suas atuações comoventes. Mas sua vida também pode ser fascinante. Seu estilo solto, descontraído e relaxado às vezes mascarava os verdadeiros sentimentos. E, apesar das miríades de pressões, sempre apoiou de tal forma as pessoas ligadas ao meio musical que inspirou em todos tanto o amor como a lealdade. Ademais, ele foi um dos superastros negros da época, um dos poucos. Constantemente e sob fogo cerrado, ele carregou com charme a repulsiva carga da discriminação racial. Sua civilidade, a facilidade no trato com gente de todas as áreas, eram estonteantes, ainda mais vistas em retrospecto. Inesquecível, a vida e a mítica de Nat King Cole. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Mais que uma biografia, o livro é um estudo sobre a resistência e a assimilação na América do pós-guerra. Ghost, que é a autora desse livro, a Leslie Ghost, ultrapassa a narrativa cronológica para refletir sobre o dilema do artista negro em um mercado dominado pelos brancos, mostrando como a arte de Cole foi, ao mesmo tempo, um ato político e uma fuga existencial. Antes de continuar, só para vocês saberem, Nat King Cole, nesta época, era mais famoso e mais ouvido que Frank Sinatra e Bing Crosby. O homem foi uma coisa de louco. E se você quer saber mais sobre música, quer ouvir todo o estilo de música, eu vou deixar minha playlist do Spotify aqui na descrição. Dá uma olhada lá. São mais de 120 horas de tudo quanto é tipo de música. Segundo Leslie, a trajetória de Cole representa uma transformação estética que marcou a música popular americana. Antes da fama como cantor, ele era um pianista de jazz admirado pela inventividade harmônica do Nat King Cole Trio. Então ele começa em formação com um trio. Esse período revelava um artista voltado à autenticidade e à experimentação. A transição para o vocalista pop, que lhe trouxe fama em um programa de televisão nacional, é apresentado como um dilema. Longe de trair o jazz, Leslie mostra que essa mudança foi uma estratégia de sobrevivência e expansão artística. A voz, antes secundária, tornou-se instrumento de aproximação, um modo de romper barreiras racionais por meio do som. O livro provoca a pergunta: o que é mais transformador? Manter-se puro em um nicho ou redefinir o gosto do público a partir do centro da indústria cultural?
A biografia também se aprofunda na dimensão psicológica de Cole. Sua reserva é interpretada como defesa diante do racismo e da hostilidade social. Leslie evidencia o paradoxo de seu sucesso. Um dos artistas mais queridos da América, ele era simultaneamente alvo de preconceito. O episódio em que ele foi agredido no palco no Alabama ilustra essa contradição. O sorriso constante, longe de sinalizar despreocupação, era uma forma de resistência silenciosa, uma máscara civilizada diante da violência. Pode pegar qualquer vídeo do Nat King Cole, aqui no YouTube tem vários, e você vai ver que ele está sempre com um sorrisão. Para Leslie, Cole dominou a arte da serenidade, canalizando dor e frustração em uma expressão de controle e beleza. Seu canto, ao negar o caos, converte a experiência da exclusão em harmonia. O título, inesquecível, reflete essa síntese. O legado de Cole não se limita a sucessos populares, mas expressa a capacidade da arte de transformar trauma em criação. Ao adotar a suavidade e a acessibilidade, ele abriu espaço para outros artistas negros no mainstream, como Harry Belafonte e Lionel Richie. Sua obra realizou uma verdadeira alquimia, transformou o chumbo de segregação em ouro cultural. Em síntese, a biografia de Leslie Gross é a leitura essencial. Em vez de glorificar o ícone, revela o homem, o músico e o sobrevivente. Ela nos ensina a ouvir Nat King Cole com outro ouvido. Por trás da voz serena, ecoa uma história de dor transformada em dignidade. Sua elegância foi mais que estilo, foi uma forma de resistência. A obra de Leslie nasceu em 1939 e morreu em 2004, ultrapassa o campo da biografia musical. Ela constitui uma reflexão crítica sobre as relações entre o artista, sua arte e o contexto social e histórico dos Estados Unidos no século XX. Formada pela Universidade de Columbia, Leslie iniciou na ficção, mas encontrou na documentação biográfica uma forma mais profunda de crítica cultural. Abandonou a invenção literária para buscar a verdade artística, transformando a escrita em instrumento de preservação da memória do jazz. Ao consolidar-se como uma das principais biógrafas do gênero, Leslie não apenas registrou trajetórias, construiu um arquivo crítico da cultura musical e americana. Sua atenção estava menos voltada à fama e mais à tensão entre o talento individual e a tradição coletiva que define o jazz. Suas principais biografias formam o núcleo de sua obra. Em Inesquecível, analisa a contradição entre o talento de Cole e a necessidade de suavizar sua identidade negra para ser aceito no mercado americano segregado. A biografia é um estudo sobre assimilação e sacrifício. É uma pena que eu acho que esse é o único livro dessa autora no Brasil. E assim, uma outra coisa que eu adoro de paixão, que eu amo, além de literatura, é música. Eu gosto de biografia de músico, eu gosto de música e todos os estilos possíveis e impossíveis. Até das coisas ruins eu escuto, porque se você não provar o ruim, você não sabe o que é bom, né? Mas só que ela tem outros livros. Por exemplo, tem um livro dela chamado Sassy, A Vida de Sarah Van Ryn. Nesse livro, ela investiga a voz como instrumento criativo. Leslie mostra Van Ryn como uma artista que desafiava padrões, transformando canto em invenção. Vocês podem ver que eu vou falar de vários cantores aqui que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Dessa época, da música americana, eu gosto de vários cantores, mas eu destaco Frank Sinatra, o Bing Crosby e o Rick Nelson. Maravilhosos. Ah, e também adoro Johnny Cash.
E então ela tem outros livros sobre outros artistas, inclusive em um livro A Vida e a Genialidade de Thelonious Monk, enfrenta o desafio de compreender o isolamento e a excentricidade do pianista como forma de disciplina e expressão. O gênio de Monk é visto na construção de um universo sonoro próprio fora das convenções. E depois também ela tem um livro sobre uma das minhas cantoras americanas prediletas, que é a Billie Holiday. Ela tem um livro chamado, essa autora tem um livro chamado Billie Holiday, A Tragédia e o Triunfo de Lady Di, que procura ir além da narrativa trágica da cantora, enfatizando seu triunfo artístico, a capacidade de transformar dor em arte e crítica social. Sem contar que eu acho a Billie Holiday linda. E também o livro Madame Jazz, Instrumentistas Contemporâneas, representa sua contribuição mais importante à crítica do gênero. Nele, Leslie corrige a desigualdade histórica que privilegia vocalistas e invisibiliza instrumentistas. Ao dar visibilidade a essas artistas, ela questiona a estrutura patriarcal do jazz e exige reconhecimento de seu valor técnico e criativo. O prêmio Dreams Taylor, concedido pela ASCAP em 1991, consagrou essa atuação crítica. Para Leslie, a crítica cultural não é apenas análise estética, mas um modo de reescrever a história da arte, trazendo à luz quem foi silenciado. Sua produção combina rigor de pesquisa e linguagem acessível, inclusive em livros voltados ao público jovem, ampliando o alcance pedagógico de seu trabalho. Leslie dedicou-se à preservação da cultura imaterial americana, garantindo que as vozes do jazz permanecessem vivas na memória coletiva. Para ela, o crítico não julga, mas traduz a excelência. Concordo plenamente. O crítico não julga, mas traduz a excelência. Em sua escrita, o jazz se torna compreensível e duradouro. Leslie não foi apenas uma biógrafa, ela foi a intérprete literária de uma era decisiva da música americana. A historiografia das artes performáticas do século XX raramente oferece um caso tão rico quanto a trajetória de Nathaniel Adams Cole, o lendário Nat King Cole. Essa biografia vai além do simples relato de fatos. É uma análise cultural e sociológica que explora a dualidade que marcou a vida artística de Cole. Com pesquisa rigorosa, Leslie evidencia a tensão entre o virtuoso do jazz e o ícone da música popular, revelando um artista ao mesmo tempo limitado e libertado pelas condições sociais e estética de seu tempo. A autora inicia pela ascensão do pianista e do Nat King Cole Trio, descrito como um laboratório de inovação harmônica que redefiniu o jazz moderno. Essa fase consagra Cole não apenas como músico talentoso, mas como criador de um novo som. O conflito surge quando o pianista se transforma em um cantor de projeção mundial. A voz, antes um complemento do trio, torna-se o centro de sua fama. E, meus amigos, que voz! O sucesso de canções como Mona Lisa, Nature Boy e Unforgettable levou Cole ao topo da indústria, feito inédito para um artista negro na época, mas também lhe rendeu críticas dos puristas do jazz. Leslie examina essas acusações de traição às raízes e propõe outra leitura. A escolha de um estilo mais acessível foi uma estratégia de inserção cultural, não uma rendição. Em meio à segregação racial, a presença de Cole no círculo popular
representou uma conquista simbólica mais ampla do que qualquer inovação restrita aos clubes de jazz. A autora provoca o leitor. Ceder ao popular foi um preço ou uma forma de resistência? O capítulo sobre preconceito racial é o núcleo ético da biografia. Leslie retrata com clareza o racismo enfrentado por Cole, culminando no ataque sofrido no Alabama. Mais do que episódios isolados, são exemplos da violência estrutural mascarada pelo sucesso. A análise do papel de Cole durante o movimento dos direitos civis destaca sua postura reservada, muitas vezes vista como apatia, mas interpretada pela biógrafa como uma resistência silenciosa. Ao alcançar projeção internacional e comandar um programa de TV em plena era segregacionista, Cole impôs sua presença pela excelência e dignidade. Sua calma não era submissão, mas um escudo e uma forma de afirmação. Leslie mostra que ele abriu caminhos para artistas negros e ampliou o espaço da representatividade antes da exploração do ativismo político. A parte final trata do homem por trás da imagem. A autora desmonta o mito e revela uma vida pessoal conturbada, marcada por dificuldades familiares, financeiras e de saúde. A serenidade pública era uma construção consciente, um modo de preservar a intimidade e sustentar a própria carreira. Essa distância, longe de frieza, era proteção e garantia de sobrevivência num ambiente hostil. Com suas 309 páginas e uma discografia detalhada, aqui ó, tem toda uma discografia atrás do livro aqui. Inesquecível é mais que uma biografia. É um estudo crítico sobre arte, fama e identidade racial na cultura americana. Leslie oferece uma leitura lúcida e empática de Nat King Cole, mostrando que sua grandeza não estava apenas na voz, mas na capacidade de transformar contradição em permanência. A análise da trajetória de Nathaniel Adams Cole, o célebre Nat King Cole, exige mais que uma leitura biográfica. Trata-se do estudo de um marco cultural na América do século XX, no ponto de encontro entre arte, raça e mercado. O legado de Cole não pode ser compreendido sem considerar o contraste entre sua arte e as barreiras raciais que ele enfrentou. Com elegância e autocontrole, ele desafiou e transformou o sistema que o restringia. Esse livro o examina como músico e fenômeno social que usou a voz e o piano como instrumentos de integração estética e racial em meio à segregação. Nascido em Montgomery, Alabama, em 1919, Cole começou na música pelo piano, influenciado pelo gospel e pelo jazz de Chicago nos anos 1930. Admirador de Al Innes e reconhecido por Art Tatum, destacou-se com o King Cole Trio, cuja formação, piano, guitarra e baixo, redefiniu o jazz de câmara e influenciou gerações. Sua transição para o canto, criticada por puristas do jazz, surgiu de exigências comerciais e da descoberta de sua voz aveludada, usada inicialmente para intercalar canções leves nos sets instrumentais. Com sucessos como Mona Lisa e Unforgettable, tornou-se o primeiro cantor negro a alcançar fama duradoura no mercado pop dominado por brancos. A crítica via essa mudança como um abandono do jazz, mas ela foi uma estratégia de sobrevivência. O refinamento harmônico e o swing herdados do piano sustentaram suas interpretações vocais. Sua frieza e postura contida, descritas como cool, eram recursos de autoproteção que lhe permitiam circular em espaços dominados por brancos
sem ser percebido como ameaça. Mesmo assim, enfrentou o racismo de forma constante. Em 1948, ao comprar uma casa em Hancock Park, Los Angeles, sofreu ataques e ameaças. Respondeu com ironia e dignidade, revertendo o discurso dos agressores. No Alabama, foi agredido fisicamente durante um show e reagiu lamentando a interrupção da apresentação, o que lhe rendeu críticas de líderes negros que esperavam uma resposta combativa. Essa tensão expressa o dilema de artistas negros da época: equilibrar visibilidade e neutralidade para sobreviver no mercado branco. Em 1956, apresentou o primeiro programa de variedades de rede conduzido por um artista negro. Apesar da audiência e de convidados renomados, a falta de patrocínio nacional levou ao cancelamento. Cole resumiu o fracasso dizendo que a publicidade tem medo do escuro, uma denúncia direta do racismo na mídia e na publicidade. Tá vendo? Você aí, militante, para de chorar, vai lá e age. Nat King Cole reagiu, não ficou chorando. Ele morreu em 1965, aos 45 anos, vítima de câncer de pulmão, após expandir sua arte para outros idiomas e estilos. Mas também, meus amigos, Nat King Cole fumava um cigarro atrás do outro. Não parava. Todo mundo avisava e se preocupava com isso, mas... Embora não tenha sido um ativista tradicional, usou sua posição para desafiar a segregação, processando hotéis e exigindo igualdade em espaços de entretenimento. Nat King Cole mostrou que o sucesso e a excelência podiam ser formas eficazes de resistência. Seu percurso ultrapassou fronteiras musicais e sociais, abrindo um caminho para futuras gerações de artistas negros. Sua voz, descrita como aveludada e profunda, permanece como símbolo de elegância, dignidade e transformação. Essa biografia vai além da historiografia musical. Ela não apenas registra a trajetória de Cole, mas a apresenta como um símbolo cultural em que o êxito artístico se entrelaça à adversidade social. A mística de Cole, segundo Leslie, é um gesto de resistência digna, um modo de enfrentar o racismo e redefinir o espaço do artista negro no show business americano do século XX. A biografia transforma sua história pessoal em parte da luta pela igualdade, conferindo à sua arte valor estético, histórico e ético. Como gênero, a biografia oscila entre o relato factual e a construção de um mito. Leslie conduz essa tensão com precisão. Nat King Cole, cuja voz o consagrou entre os grandes intérpretes do século, é retratado não como um ícone distante, mas como um pioneiro que viveu entre o triunfo e a exclusão. Diferente da biografia popular, Leslie adota uma abordagem analítica, revelando a dimensão humana do artista. Cole, visto pelo público branco como símbolo de elegância e serenidade, enfrentava cotidianamente o racismo institucional e o isolamento social. O livro não se limita a relatar episódios de discriminação, como o ataque em Birmingham, mas interpreta sua presença artística como ato político. Sua postura contida e digna no palco não era simples temperamento, e sim estratégia de sobrevivência num contexto hostil. Assim, seu sucesso individual ganha sentido coletivo, espalhando as contradições da sociedade americana. O conceito de mística é o ponto alto da leitura desse livro. A autora mostra que Cole conquistou espaço num sistema segregado não pela militância aberta, mas pela força de sua arte. Vou repetir para você aí que está militante. Cole
conquistou espaço num sistema segregado, não pela militância aberta, mas pela força da sua arte. Entendeu? Muito bem. Sua sofisticação musical e visual funcionou como um cavalo de Troia cultural, um modo de impor respeito e de demonstrar que a excelência negra podia ocupar os mesmos palcos e telas antes reservado aos brancos. A serenidade que exibia era, ao mesmo tempo, resistência e protesto silencioso. A mística, portanto, expressa o equilíbrio entre identidade pessoal e opressão social. Inesquecível deve ser entendido não apenas como uma biografia, mas como um documento histórico. A vida de Cole reflete as tensões da América do pós-guerra, em que a arte se tornou um instrumento de afirmação racial e ética. Quando Leslie chama sua música de inesquecível, ela destaca mais do que o valor melódico. Aponta para a inseparabilidade entre arte e vida, sucesso e dor. A permanência de Cole deriva dessa fusão, da sua capacidade de transformar desigualdade em beleza e resistência. A obra de Leslie é, assim, uma contribuição essencial aos estudos culturais e à crítica biográfica. Ao retratar Nat King Cole como agente de transformação, ela mostra que seu legado ultrapassa a música e se inscreve na história da superação humana. Sua arte, inesquecível, porque verdadeira. Só é inesquecível porque é verdadeira. Continua a ecoar como testemunho da resiliência e da força criadora diante da injustiça. Desliga esse vídeo, vai no YouTube e ouve Nat King Cole. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.